Atividade número 5. Amanda passará o dia em um parque de natação. Nesse dia, acontecerá um campeonato de nado livre com as provas de 100 metros, 200 metros, 400 metros e 500 metros e 800 metros. Ela ficou feliz, pois seu amigo Carlos participará de todas as provas. Os tempos de Carlos em treinamento são 100 metros em 60 segundos e 200 metros em 120 segundos. Mantendo o mesmo ritmo de nado, em quanto tempo Carlos fará as provas de 400 e 800 metros? Monte um quadro mostrando suas conclusões. Eu fiz aqui no verso da minha pet esse quadro para que a gente tenha mais espaço para conseguir responder as letras A e B. Então, na letra A, ele gasta 60 segundos, que é a mesma coisa de 1 minuto, para percorrer 100 metros. 200 metros ele gasta 120, ou seja, daqui para cá dobrou. Então, daqui para cá dobrou também. Então, a gente tem grandezas proporcionais, diretamente proporcionais. O tempo da prova dobrou, o tamanho da prova dobrou, o tempo para ele fazer essa prova também dobrou. Agora, se a gente for comparar esse valor inicial com esse, foi dobrado, foi quadruplicado. Ou esse para esse foi dobrado também. 200 multiplicado por 2 vira 400. Então, pela lógica, 120 vezes 2, ele vai gastar 240 segundos para completar 400 metros. E dessa linha para essa, o tamanho da prova também dobrou. 400 vezes 2 vira 800. Então, significa que o tempo também será dobrado. Os 240 será dobrado para virar 480 segundos, que é o tempo que ele gasta. Então, completando a pergunta, monte o quadro mostrando as conclusões, está ali. Letra B. Sendo a piscina de 50 metros de comprimento, quantas vezes Carlos percorrerá a raia em cada prova? Então, vamos lá. Aqui está o desenho da piscina. Essa piscina tem 50 metros. Ele precisa percorrer 100 metros primeiro. Então, ele vai andar 50 mais 50, que vai dar o total de 100. Ou seja, para ele percorrer 100 metros, ele precisa percorrer 2 vezes a raia da piscina, certo? 200 metros. Para que ele consiga percorrer 200 metros, ele faz 50 mais 50, que dá 100, 50, 50, que dá 100, 100 mais 100, 200, ou seja, 4 vezes. Para ele percorrer ao todo 400 metros, 1, 2, a cada 2 ele ia dar 100. Então, a gente tem 100, 200, 300, 400, ou seja, 8 vezes. Agora, observe o que está acontecendo. Daqui para cá, o tamanho dobrou, daqui para cá, o tamanho dobrou. Daqui para cá, a quantidade de vezes que ele vai percorrer dobrou, daqui para cá também. Então, o 400 para virar o 800 foi dobrado. Então, 8 dobrado vira 16, ou seja, ele percorrendo 16 vezes a piscina, vai, vem, ele vai ter percorrido ao todo os 800 metros. E na letra C, qual a relação identificamos entre a distância de cada prova e os tempos obtidos por Carlos? Então, se a gente observar em cada um deles, a cada 100 metros, ele percorre em 60 segundos, ou seja, em 1 minuto, ele consegue percorrer 100 metros. A gente tem aqui grandezas que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. O que significa isso? A quantidade de espaço que ele está nadando aumentou, o tempo também aumentou.